por custo da exclusão. Rubens, eu ia tocar no assunto, até falar com a Lia, eu não conheço todos os livros, Lia, mas... Vale a pena conhecer. Hã? Vale a pena Com conhecer. certeza, com certeza. Como avó de 6, eu vou conhecer. E eu tenho, assim, uma ideia, nós estamos conversando aqui, sobre essas semelhanças e diferenças, como é que é uma criança, porque eu sei que você escreve para criança, não sei qual é a sua literatura, mas quando você deu um exemplo de que uma avó falou, ai que bonitinho, eu acho que o livro infantil que chega para as crianças, e as próprias crianças desenvolvem, é tudo do mal, não é nada do bem. Porque a gente o ser humano vamos supor, do mal. Quer dizer, não é uma generalizagem, mas é por aí. Não existe uma canção infantil ou um conto infantil que não tenha mal. Eu vou com a minha neta no cinema, ela pergunta assim, quem é que aqui é do mal? Ela logo quer saber quem é do mal. E a criança está muito preparada para isso. E eles querem sempre ver o mal. E a gente acaba dando muito ênfase de que bom é bom e mal é mal. E não é exatamente que você possa classificar quem é bom e quem é mal. Existem aí que está a mesma coisa, com as semelhanças e diferenças. Se você vai começar a dizer, semelhança é isso, e as diferenças são isso, nós nunca vamos chegar no que é verdadeiro, porque não é uma teoria. Então, eu acho que esse negócio de que você fala para uma criança, não faça isso porque não é bom, e não faça aquilo porque você está fazendo errado, já começa a dar preconceito do que as suas semelhanças e as suas diferenças. Que você se sinta mal com pânico quando você está fora, porque você está querendo fazer uma coisa diferente, né? Então, eu acho que é exatamente isso, é nos infringido desde pequenininho, porque o bom é o bom, o mal é o mal. Então, se você faz isso, vai ser mal, se você fazer aquilo, é o ruim. Daí o desafio, né, de ser maniqueísta, que o bom é mal e o mal é bom. Então, exatamente. O que não é que o mal possa trazer um bem, né? Então, eu acho que escrever para criança, eu acho fantástico, porque elas são puras e elas têm muita fantasia. E o mais importante, eu acho, é que se deixam essas fantasias voarem, porque a primeira coisa que nós adultos fazemos é realmente enquadrar essas crianças e dizer, não, você tem que pertencer a um grupo, você tem que fazer isso certinho, aquilo é errado, e depois a gente tem que ficar tratando, né? Os psicólogos têm que ficar tratando do que é essas frustrações das semelhanças e das diferenças, né? O Rubens, você colocou a questão da ao diferenciar a angústia do doente. Né? Então você colocou, pega no desenvolvimento a criança se separando da mãe. Só que, para a gente entender a diferença aí, talvez, do plano que você falou, quer dizer, quando eu quero me colocar diferente, ou perceber que eu sou diferente, eu volto à primeira angústia, que é essa. Só que essa é uma angústia de aniquilamento, uma angústia da morte, não é da vida. Então, no primeiro momento, quando eu me diferencio, eu acho que você identificando, eu fico comigo sozinho, isolado do meu grupo, eu sinto ameaça do meu fim, de várias formas desse fim. Então, eu só queria aí agregar o que você falou, aonde que talvez esteja a origem. Eu estou no sentimento mais primitivo do ser humano, que é a ameaça da morte. No momento que eu entro na diferença, ou no momento em que eu me diferencio. Aí eu vou buscar minha tribo. Ou fico sozinho. E ficar sozinho é muito difícil. Você está dando o exemplo, cadê? O que é viver sem se institucionalizar? Jogo duro. É muito difícil, é jogo duro. Mas você sabe que é gratificante, viu? Lógico. É gratificante. Essa foi boa. Essa foi boa. Foi o que eu disse no início, quer dizer, no transcorrer da vida, quando eu já subi a montanha e estou começando a descer, falo que bom. Mas agora, enquanto eu estava subindo sozinho, e não olhei lá de cima o panorama,
Eu acho que é aí que entra a experiência. Eu estava assistindo outro dia um filme chamado Siddhartha. Todo mundo já viu? Eu Como? vejo várias vezes Siddhartha, Ah, do Herman Hesse, que eu adoro. E ele acaba, né, o barqueiro atravessando o barco para lá e para cá, na diferença que ele faz, se diferenciando do mundo por uma questão de busca da espiritualidade, ele fica sozinho e fica muito bem. Ele fica completamente diferenciado, mas é um isolamento total. Porque ele fica completamente isolado de qualquer possibilidade de encontro. Vocês viram esse filme? Todo mundo viu? Uns 40 anos atrás. Todo mundo viu. Eu É Buda, velho. Mas é fantástico como também a procura dele se diferenciar daquele jeito depois do mundo foi uma questão de solidão muito grande, né? Não teve encontros. Incrível. Gente, queria ver se alguém mais queria compartilhar alguma coisa. Nós estamos meio indo, chegando na hora. Eu gostaria de tentar ser um pouco semelhante com uma ideia, tentando com ideias diferentes, né? Mas é a questão do afeto. Porque o que a gente está falando aqui, pelo menos o que eu estou entendendo, é que nós estamos tanto numa questão mecânica, uma questão tão lógica, uma questão da razão. E da emoção, não. Porque eu imagino, vamos supor, um branco sendo criado numa família negra. Qual é o afeto? Como é que ele guarda essa família negra dentro dele? Tem um afeto, não é porque são negros, mas é porque ele foi criado, foi educado para essa família negra. Ou um negro criado numa família branca. Como é que ele guarda essa família branca dentro dele, sendo negro? É pela forma como ele foi criado, pela forma como ele foi olhado. Eu acho que tem muito dessa questão do afeto. Afeto à música. Amor. Eu acho que é importante pensar nessa questão. Talvez eu esteja sendo muito simplista na maneira de ver, mas eu acho que é importante pensar, é a forma como você educa o filho atrás. É a forma como você mostra o mundo para o filho. Talvez é o mundo talvez diferente lá na frente, talvez é a forma de ver o diferente, é essa preocupação de que se eu sou igual dentro de uma organização, se eu for diferente eu não vou ter o afeto, eu não vou ter a atenção. Eu acho que tudo isso está voltado para essa questão. Né? Talvez essa é a minha maneira de olhar um pouco esse pedaço. Um aspecto, acho que, básico para lidar com semelhanças e diferenças. O afeto no sentido... O afeto é um canal de comunicação. Comunicação. Sem o afeto significa você relaxar nas tensões, né? Talvez o afeto foi o que nos colocou junto aqui hoje também. Fala, Márcio. Não, nada, eu só O que estou você fala? Não, eu estava concordando, achei interessante porque o tema que você colocou quando eu recebi o e-mail é sobre a tolerância. E as bases, sob uma visão de uma base, vamos chamar assim, intelectual, e uma visão sobre uma base emocional, que normalmente é muito desconhecida. Então eu achei muito interessante o foco das semelhanças à vista da tolerância. E uma coisa que tem a minha atualmente me interessado é exatamente isso, porque a tolerância para mim é um resultado de uma ética até, chama assim, divina. Uma ética que é, sei lá, um galardão que você não tem como se esconder. E essa ética, ela vai te dar um nível de tolerância que vai até o ponto onde você incomoda alguém e até o ponto onde, o limite mínimo, você não se aguenta. Você está entre, sei lá, entre uma diferença entre, sei lá, humildade e subserviência, vamos chamar assim. Talvez essa seja a sofisticação que a gente está procurando para lidar com esse problema, né? Como lidar eticamente com esse problema. Né?
o ethos que o Oliveira trouxe aqui também. Se arranhou muito isso, eu achei legal. Mas eu acho que é uma grande sofisticação já, né? Eu acho que a gente vive num plano menos sofisticado que esse. A gente talvez procure esse plano de sofisticação ética, de convivência, de estar junto, de se afetar entre os outros, né? Sem Não, eu correr consigo risco, mesmo primeiro, né? sem correr risco de ser eliminado, da Diane poder ir no playground e a turma dela não matar ela porque ela foi no playground. Sabe, eu acho que uma questão interessante a pensar é diferente em relação a quê? Semelhante em relação a quê? Tem que ter um eixo, não é? Em todos os casos. Porque mudando o eixo, o diferente é outro e o semelhante é outro. E se você for voltando, o eixo da gente é o próprio eu. Porque tudo que é diferente do eu, tudo que não é o eu, passa a ser diferente. E às vezes isso é extremamente perverso. Tudo que não é o eu passa a ser diferente e passa a ser ameaçador. Então isso é perverso. E daí então entra essa questão de você imputa a diferença. A diferença não existe, é uma questão imputada pelo pensamento. Não é? Então se você domina o pensamento através do afeto, então você pode imputar de uma maneira positiva. De uma maneira onde você torna as pessoas não iguais, mas dignas de serem amadas, independentemente de elas serem iguais. É uma questão bonita. Estou falando porque eu sou monja budista há 15 anos e no budismo essa questão é tratada dessa forma. Mas não só no aspecto religioso, isso é uma questão que serve para todo mundo, assim, individualmente, como você pode amar os outros na diferença deles, dando menos importância para as suas especificidades enquanto eu. Quanto mais você olha para o eu, mais os outros se tornam diferentes e talvez motivos de um certo antagonismo. E quando você faz o inverso, você olha para as qualidades dos outros, o eu fica menos importante, portanto mais humilde, mais necessitando de comportamentos éticos, e isso traz uma felicidade, assim, uma satisfação interior. Eu concordo plenamente. Só que isso é um desenvolvimento do ser humano. Eu vou me desenvolver para atingir esse grau de percepção de mim mesmo e do outro. Agora, nós estamos falando da natureza humana. Como é que esse bicho humano, eu acho que lógico, se nós atingíssemos, a humanidade conseguisse atingir esse grau de desenvolvimento, Sofisticação. Eu acho que está a caminho, sabe? Está a caminho. Porque os adolescentes agora estão numa moda do colorido. Agora tudo é colorido. Não sei se vocês perceberam os vídeos de vocês e tal. E eu vejo minhas sobrinhas dizendo na internet, lá, blogando com todo mundo, que é uma ideia de que tudo é colorido. Não é só a palavra em si colorido, mas é colorido no sentido de que a diferença é muito legal. Então está se praticando entre os adolescentes essa ideia de tudo é diferente. Agora você vê os adolescentes usando sapatos mais coloridos possíveis, eles querem se diferenciar de tudo. Não sei se é uma fase, mas de certa forma eu acho que é uma revolução, porque se for pensar em mim, na minha adolescência, eu queria ser Paty, tinha aquela modinha, né? Ou eu queria ser hippie, tive meu momento de hippie. Agora não, eles não estão mais essa história de eu quero ser Paty, quero ser hippie, eu quero ser coloridos. Eles querem ser coloridos. Não, mas é igual. Mas na minha adolescência já existia amizade colorida. Nós somos nessa época da amizade colorida. Mas eu acho que isso, de certa forma, eu acho que é uma revolução, assim, na internet, o acesso a muitas informações, o acesso à globalização, ou seja, eu fui agora para a Amazônia, numa cidade super pequenininha, os adolescentes lá estavam super à frente, sabe? Por quê? Por causa dessa comunicação que acontece. Então eu acho que a gente não pode esquecer isso, que a mente, de certa forma, dos adolescentes, das crianças vão ser outras.
Agora, se eu quero pesquisar sobre qualquer coisa lá na internet, eu acesso. Na minha visão, o que a Monja falou é muito interessante, porque realmente ou a gente vai procurar um caminho de desenvolvimento desses nossos níveis superiores, ou o ser humano vai ficar limitado a questões só racionais. Então, eu acho que esse caminho de procura que ela falou é um caminho que a gente tem que fazer, tem meios para fazer, nós temos capacitação para fazer, temos potencial para fazer, e eu acho que é uma... Ou senão o ser humano vai morrer mais rico do mundo, ele vai ser o rico mais rico do cemitério, e acabou lá com um monte de dinheiro que Ele não vai levar. não vai levar. Mas não precisa esperar 15 anos, né? Não mais, até às vezes. Nunca sabe, o tempo de cada um é diferente, mas até mais é monge às vezes. Não sei se ela está satisfeita. A gente não sabe se ela está satisfeita ainda. Não, eu estou falando... 15 anos é nada. Não estou falando de satisfação, estou falando do caminho, só não sei. Bom, gente, desculpa, a gente está chegando no mesmo horário aí, né, no nosso horário limite. Muito bom. Não sei se mais alguém quer finalizar com alguma coisa, mas eu acho que talvez o tema desse encontro nos trouxe aqui. Né? E o tema desse encontro, esse período que passamos juntos, nos levou a esse final. Quer dizer, eu estou sentindo uma espécie de um final feliz. Uma certa esperança, né? Dita pela Letícia. Dita pela Letícia, dita pela Monja, dita Um pelo amor, Luiz, né? dita pelo É. André. Vamos nos dar as mãos, então. A gente fica aí no meio, todo mundo de mão dada. É um final feliz, Breno. Você não está acostumado com isso, mas existe. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, a presença dos nossos colegas, a presença da Lia. E não sei qual vai ser o tema do próximo, né? Tolerância. Tolerância. De novo? Não, mas eu... Como atingir Olha, apreciação. como eu sou uma das pessoas que estou aqui também recebendo sempre com o Rubens, eu acho que esse tema, de todos que a gente já falou, foi o mais difícil. E acho que a gente tocou nele, os outros parecem fluir numa coisa. Estava até sentindo falta do Sérgio, não falou nada aí, Sérgio, nesse tema. Mas o outro, a gente fez tanta polêmica. Eu acho que a gente tocou só a ponta do iceberg com esse tema. A gente nem chegou muito profundo em colocar mais profundamente isso, porque é um tema difícil mesmo. É um tema Talvez porque ele tenha aberto demais o leque. O caleidoscópio do Sérgio. Mas ele não é nem fechado nem aberto, ele era para ser do jeito que o nosso grupo reagiu a ele. Mas eu acho que ele é complexo. Como eu disse você, a gente tocou um pedacinho dele só. Bom, talvez a gente tenha tocado a profundidade daquilo que é possível para nós nesse momento. Mas foi um porque pedacinho, porque tanta coisa. eu acho que a gente é muito exigente às vezes. Talvez a gente queira mais profundo do que é e não sei o quanto não Então, foi. você vai começar aqui, vai ter. Aí vai mais um debate. Eu acho que o profundo e o não profundo é o próximo debate. Não mais profundo. Não é mais profundo. Isso é do Rodrigues. Você fez toque. É do Rodrigues. Ele disse que ele estava numa situação de análise e a paciente disse que queria mais profundo a análise. O que mais profundo que isso? Bom, eu queria convidar vocês, tem um vinhozinho branco aí, geladinho, quem quiser tomar. Obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima. Valeu.
Mate fala de que essa história que o Rubens trouxe, acho que depois o Rubens falou ali também, de você estar o tempo inteiro casado com um semelhante. Né? Quando eu li a entrevista dele, e você fica impressionado com isso também, né? Que não aceita nunca a diferença, mas você estava falando e eu estava pensando... Não só, não aceita como vê. Não vê. Algo meu, um depoimento meu, eu acho que eu passei a vida querendo ser diferente e ao mesmo tempo, como eu me via diferente em alguns momentos, o pânico que eu tinha era muito grande. Então tem que A usar como vontade que moderação, eu né? tinha, Tem que usar como moderação. olhava e dizia, acho que eu tenho que ser igual. Quando eu vou para o Japão, eu sou muito diferente. E elas me acham super esquisita. E eu me acho muito diferente, porque eu sou alta ainda por cima, né? Então eu fico horrorizada comigo mesma, querendo diminuir, querendo fazer para participar da tribo. Mas eu acho que toda vez que eu quis ser muito, muito diferente, falei das minhas diferenças, me deu muito pânico. Uma vontade de sair correndo e ser igual outra vez. Acho que você falou que você é enólogo, né? A história do vinho. É uma coisa que atualmente acho que permeia a vida de todo mundo, não? Você vai sentar num restaurante e não sabe falar aquilo, não toma aquele que é bom, ai meu Deus, e agora? O que vai ser? Como é que eu vou ser diferente nessa situação aqui? Tem todas essas coisas que eu acho que ser igual ou diferente cria muito pânico. Pânico e angústia. Luiz, você ia falar? Eu tinha uma coisinha só para observar, a partir da instituição do presidente, que a instituição nos limita. Nós somos humanos porque nós temos uma liberdade com consciência. É um tema que não foi colocado aqui. Nós somos humanos a partir de que nós podemos ter liberdade de nos exercer com consciência e ter uma percepção do outro muito grande, em qualquer sentido. Então, as diferenças e semelhanças, a partir do momento que você tem uma liberdade de consciência, dentro de instituição vai ser um pouco difícil você ter essa liberdade de consciência. Então, como o mundo está extremamente institucionalizado, eu não sei qual que é o caminho do ser humano, mas eu acredito muito que o fator liberdade, que é uma palavra que está esquecida nesses últimos 10, 12 anos, está esquecida. Foi muito lembrada, mas está completamente esquecida. O ser humano se diferencia dos animais e dos outros reinos, vegetal, mineral, etc., por ser liberdade de consciência e exercer essa liberdade de consciência. E a partir do momento que você exerce essa liberdade de consciência e tem percepção que o outro existe, eu acho que a gente pode tratar muito melhor com liberdade, com o outro, com as diferenças, com as semelhanças. E é um tema que a gente não vai falar em lugar nenhum mais. Então, eu falo isso porque eu sou médico, eu faço medicina antroposófica e a gente tem muito trabalho em cima disso com a gente. De procurar ver isso de outra maneira, o ser humano, o outro principalmente, que é um outro, é um ser como a gente, é um outro, e nós não existiríamos se não existisse o outro, então... Mas eu acho que você falou uma coisa legal, você falou, não se fala mais, mas se fala, não sei como fala o nome dele, Amartya Sen, que é esse economista que ganhou o prêmio Nobel. No mundo dos economistas, eles estão discutindo bastante essa questão da liberdade, justamente. O mundo dos economistas está começando a lidar com o ser humano agora. O mundo dos economistas só lida com números, ele não percebe que tem um fator humano na economia. Mas é por isso que é legal pegar esse livro do Gianetti, o Amartya Sen, todos eles estão discutindo muito essa questão dos valores, da liberdade, etc. O Steiner falava isso em 1906. Mas só, tem um psicólogo que chama Daniel Kahneman. Isso. Que ganhou... Goleman. Kahneman. Ah, é isso. Esse psicólogo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Não é curioso? Ele é psicólogo mesmo, ele não é economista. Mas é lógico, porque ele fez uma leitura diferente. Tem que ter a área do humano, né? Eu acho. É isso que eu queria falar só, porque é um pouco esqueci a palavra liberdade. Não ouvi nenhuma vez, eu queria ver como é que... Ou nós estamos todos encarcerados, né? Todos. Eu acho que você está levantando um aspecto dentro do que o Brigante colocou, quando ele coloca capital e escravidão, ele está falando exatamente, pelo menos foi isso que eu entendi, em que nós somos prisioneiros. Eu não entendi isso. E eu acho que agora você traz a questão, dentro da subjetividade e da alteridade,
Quer dizer, como é que eu me encontro nisso, em razão da minha, ao reconhecer o outro, reconhecendo a mim mesmo e tal, e como é que fica a minha liberdade? Eu acho que você acabou de dizer, quer dizer, esta liberdade é só olharmos hoje, né, pegar Brasil. Como é que está a nossa liberdade?